Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar o reino protista. Nosso assunto anterior foi reino monera, os procariontes. Então, no reino protista, nós vamos estudar os eucariontes, né? Unicelulares, que também podem ser pluricelulares, como no caso das algas, tá bom? Então, no reino protista, primeiro vamos estudar os protozoários. Então, todos os seres vivos no reino protista são eucariontes, mas eles podem ser unicelulares, como no caso dos protozoários, e no caso das algas, elas podem ser unicelulares e também pluricelulares. Quem é que é autótrofo? As algas, e heterótrofo, os protozoários. Lógico que a maioria desses seres vivos são microscópicos, vivem na água ou ambiente terrestre úmido. A maioria dos protozoários, eles são estudados de acordo com a estrutura de locomoção, que é cílios, flagelos, pseudópodes, ou não apresentam nenhuma estrutura de locomoção. Então, aqui a gente tem os protozoários, e nós vamos estudar eles de acordo com essa estrutura locomotora que eu falei, tá? Então, os protozoários, eles podem ser de vida livre, ou seja, eles podem estar se locomovendo na água, se alimentando, tá? Como no caso dos paramécios, e também podem ser parasitas, tá? Como no caso do que causa a doença de Chagas, causa malária, que a gente vai estudar mais lá na frente. Esses protozoários, eles podem se reproduzir de duas formas, ou reprodução assexuada ou reprodução sexuada por conjugação, coisa que vocês viram ano passado no primeiro ano, tá? A reprodução assexuada, a maioria das vezes, é por bipartição, ou seja, um indivíduo se divide em dois, uma clonagem. Não ocorre variabilidade genética, tá? Como nesse caso aqui. No caso da reprodução sexuada, eu tenho uma variabilidade genética. Por quê? Porque os seres vivos, eles estão trocando material genético, que é a conjugação, essa troca de material genético, né? Como nesse caso aqui que ele está mostrando, beleza? Mas a maioria dos protozoários, eles só se reproduzem realmente assexuadamente. Então, nós vamos estudar os protozoários. Então, a gente viu o reino, então nós vamos dentro desse reino, tem as subdivisões que são os filos. Então, o filo apicomplexa, ou chamado também de esporozoários, são os protozoários que não têm estrutura locomotora, né? No caso, ele está mostrando aqui na imagem o plasmódio. O plasmódio é um protozoário que causa a malária, tá? Então, como ele não tem estrutura reprodutora, ele vai fazer o quê? Ele vai parasitar as células, tá? No caso, as hemácias, né, do hospedeiro. Outro filo que a gente vai ver são os risópodes, tá? Ou chamado antigamente de sarcodinhas. Hoje o nome usado é risópoda. São os protozoários que se locomovem por pseudópode. Mas o que é um pseudópode? Pseudo quer dizer falso e podes quer dizer pés. Ou seja, são falsos pés. Então, vocês estão vendo aí na imagem uma ameba, né? Uma amoeba proteus, né? Que é a amoeba de vida livre, a ameba de vida livre. Então, ele está circulado aí prolongamentos, né? Da membrana plasmática com o citoplasma. Esses prolongamentos é que são os pseudópodes. Para que serve pseudópodes? Eles servem para locomoção, como foi falado, e também serve de captura de alimento. O outro filo, que são os protozoários que se locomovem por flagelos, são os Omartigófora, né? Ou chamado flagelados. Como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Eu tenho uma giardia, né? Ele tem
vários flagelos, tá? E essa giardia, né, ela provoca uma doença chamada de giardíase. Aqui, nessa parte aqui, eu tenho o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi também é um protozoário flagelado parasita que causa a famosa doença de Chagas, né? Que a gente vai estudar também as proteoses. O outro filo são os filos, o filo dos protozoários que se locomovem por cílios. No caso aí, a gente está vendo um paramécio, né? O paramécio é um protozoário de vida livre, muito estudado na biologia. Inclusive, se a gente tivesse nas nossas aulas presenciais, nós iríamos provavelmente olhar ele se locomovendo, né? Batendo esses cílios lá no nosso microscópio, tá? Mas o paramécio, o importante também a gente destacar aqui, que cai muito também em Enem, né? É essa estrutura aqui, que é o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Para que serve o vacúolo contrátil ou pulsátil? Ele serve para contração, né? Para expulsar o excesso de água que entra na célula, né? Ou seja, ele faz o controle osmótico. Como entra muita água na célula, porque a célula é mais concentrada que o meio, então, pela osmose, passa a água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, para expulsar esse excesso de água, eu tenho aí esse vacúolo, tá? Esses vacúolos só são presentes em protozoários de água doce. Na de água salgada, ele não vai precisar, porque a concentração de íons é igual tanto fora quanto dentro da célula, tá bom? Lembrando que o paramécio, ele tem dois ou mais vacúolos por célula. Os foraminíferos são os protozoários de água salgada, né? Que eles têm uma carapaça. Eles também têm esse movimento por pseudópodes, tá? Inclusive, também eles têm pseudópodes que servem também para alimentação. Então, nós vamos estudar agora algumas doenças causadas por protozoários, que são chamadas de protooses. Então, vamos começar pela amebíase. A amebíase é provocada por um protozoário chamado de Entamoeba stolística, né? Essa Entamoeba stolística, ela parasita o intestino, ela provoca uma doença chamada amebíase, tá? Como é que a pessoa sabe que tá com amebíase? Através do exame de fezes, né? Nos exames de fezes são encontrados cistos dessas amebas. Como ocorre a transmissão, né, dessa ameba, dessa doença? Através de ingestão de água ou alimento contaminado por esses cistos. E como é que esses cistos vão parar nesses alimentos ou nessa água? É uma doença ligada à falta de saneamento básico, né? Fezes, né? Um local que não tem saneamento básico adequado, essas fezes com os cistos acabam contaminando essa água ou um alimento, né? E ao ingerir esses cistos vão para o intestino, né? E aí você tem esses cistos acabam provocando feridas, tá? E pode ter sangramento, né, nas fezes. Por quê? Porque justamente ocorre, a ameba provoca essas feridas, provoca também dores abdominais, tá? Cólicas intestinais, diarreias, né, e outros sintomas.
que a gente consegue prevenir, né, essa ameba, né, essa doença, a amebíase? Lógico que toda doença que é transmitida através da água ou alimento contaminado, a medida, né, profilática, medida de prevenção é o tratamento da água, né? Lavar bem os alimentos, tá? E principalmente saneamento básico, tá? Então, os sintomas, como eu falei, diarreia com sangue, né? Por causa das feridas no intestino grosso e fortes dores abdominais. Forma de prevenção, como eu falei, tem aí embaixo nas imagens. Lavar as mãos com frequência, né? Porque também a gente se autocontamina, principalmente quando ocorre em crianças a amebíase. Ferver água, né? Ou água tratada. Não defecar ao ar livre, ou seja, ter saneamento básico, porque os cistos estão nas fezes das pessoas doentes. Então, tratar também os doentes. Lavar bem os alimentos, tá? Principalmente frutas, legumes e verduras. E evitar a contaminação da água dos poços, ou seja, saneamento básico novamente. Outra doença muito conhecida na nossa região, principalmente na região Nordeste, é a doença de Chagas, né? Causada, lembra, agente etiológico, é o causador, Trypanosoma cruzi, né? Um protozoário flagelado. A transmissão é através desse besouro, tá? Que é chamado de barbeiro. Por que é chamado de barbeiro? Porque ele pica geralmente o rosto, né, da pessoa à noite. Como ele é um animal hematófago, né, ele vai se alimentar de sangue. Ao sugar o sangue de uma pessoa, ele vai defecar. E nas fezes do barbeiro que está o protozoário, o Trypanosoma cruzi. Além disso, a transmissão também ocorre através de transfusão de sangue contaminado pelo protozoário e de mãe para filho através da placenta ou na amamentação. Onde é que esse barbeiro, geralmente, ele se encontra? Ele se encontra geralmente nesse tipo de casa que está aqui do lado, no caso de pau a pique, né? Então, geralmente são regiões que foram desmatadas, né? Que o homem vai até o habitat dele. O Trypanosoma cruzi, ele vive no intestino do barbeiro, tá? Aí, como eu falei, durante a picada ele vai eliminar essas fezes, tá? A pessoa vai coçar, os protozoários irão entrar na pele através dessa feridinha que ele vai picar e ele vai para a corrente sanguínea até chegar no coração, se fixar e começar a se reproduzir, tá? Os sintomas são febre ou inchaço ao redor do local da picada, ferida na pele e doenças cardíacas, né? Geralmente as pessoas demoram muito a descobrir que estão com essa doença, porque geralmente não aparecem sintomas nos primeiros anos. Então, como é transmitida através de inseto, então as formas de prevenção é combater esses insetos. Então, usar inseticidas, né? Tapar as frechas onde eles possam se esconder e principalmente substituir moragias de barro e de madeira por outras de tijolos. Exigir garantia de sangue sadio em transfusões de sangue também, tá? Então, outra doença também é a malária. A malária é causada por um protozoário que ele não tem estrutura locomotora, né? Ele é um esporozoário que é o Plasmodium. A transmissão é feita através da picada do mosquito, que é o Anopheles. Lógico, como eu já expliquei, quem é que transmite? É a fêmea, porque a fêmea é hematófaga, ela que se alimenta de sangue. Ela que precisa do sangue para amadurecer esses ovos, tá? Que vocês também conhecem como mosquito prego. Então, durante a picada, o mosquito vai liberar a saliva contendo os plasmódios. Lógico que o mosquito, a fêmea tem que estar contaminada, né? Tem que estar com o protozoário. Aí, quando a picada, esses protozoários vão pro organismo, pelo esse local da picada, e vão se instalar
em vários órgãos, né? Principalmente o fígado, tá bom? Depois de um certo tempo, os parasitas vão voltar para o sangue e vão parasitar quem? Essa imagem aí, o que é? As hemácias, né? Os glóbulos vermelhos. Porque aí, dentro dessas hemácias, que eles vão se reproduzir. Então, aí tá mostrando a imagem cheio de vários parasitazinhos aí, ó. Os glóbulos vermelhos se rompendo e vão liberar esses novos protozoários que vão infectar outros glóbulos vermelhos, outras hemácias. Então, a malária, ela tem como sintoma principalmente a febre alta, tá bom? Então, que a gente chama de febre terçã, febre quartã, que febres com intervalo, né, de 48 horas, 72 horas. Como é, por que causa justamente a pessoa também fica amarela, né? Por quê? Porque ocorre rompimento dos glóbulos vermelhos, né, das hemácias. As formas de prevenção, como também é causada por mosquito, né? Então, é o combate ao mosquito, né? E como é que se combate ao mosquito? Pulverizando, né? Ou usando inseticidas, telas, mosquiteiros, né? Não deixar a água parada para eles não se reproduzirem, né? E evitar qualquer acesso desse mosquito, né? Com telas de proteção, mosquiteiros. Leishmaniose. A leishmaniose é provocada ou chamada de calazar, né? É transmitida por um mosquito também, tá? E é causada por um protozoário que é a Leishmania brasiliensis, que é um protozoário flagelado, né? Então, esse mosquitinho aí, chamado de Phlebotomo, ou da Phlebotominius, né? Que vocês conhecem como mosquito palha, birigui, dependendo da região. Ao picar, ele vai transmitir esse protozoário, tá? E quem é que principalmente tem o protozoário, tá? Geralmente, nas cidades, os cachorros, né? São os reservatórios desses protozoários, tá? Então, aí a gente conhece essas feridas aí como úlcera de Bauru, né? Que é chamado de leishmaniose tegumentar. Nós temos 2 tipos de leishmaniose, a tegumentar e a visceral. Então, essa aí é a tegumentar, que provoca essas feridas, essas úlceras, né? Na pele, no lábio, no nariz. As feridas podem obstruir essas cavidades, provocando insônia, agitamento, dores. A outra leishmaniose é a leishmaniose visceral, onde o protozoário, que é a Leishmania chagas, ela vai parasitar, né? Ela vai ocorrer aumento do fígado e do baço, né? Que ela vai parasitar as vísceras. E aí eu tenho a giardíase, né? Provocada por um protozoário flagelado chamado de Giardia lamblia, que a gente olhou lá nas fotos anteriores. Transmissão também pela ingestão de água e alimentos contaminados, né? Mesma forma da amebíase, tá? Que ela parasita o intestino delgado, tá? O intestino fino. Sintomas, eu tenho diarreias, desidratação e casos severos, até morte, quando ocorre também em crianças, né? Quando não é tratada. Então, prevenção, beber água tratada, fervida ou clorada, lavar frutas, legumes e verduras e saneamento básico, né? Hábitos de higiene. A toxoplasmose é um protozoário provocado, é uma doença provocada pelo Toxoplasma gondii, que também é um esporozoário, não tem estrutura de locomoção. A transmissão é feita através de animais domésticos, nas fezes, principalmente dos gatos. As fezes do animal podem conter os cistos do protozoário, que são espalhados por insetos, principalmente baratas, né? Ou moscas. E aí uma pessoa entrar em contato com as fezes contaminadas, vai ingerir,
né, esses protozoários e cistos, né, principalmente através do alimento contaminado. Mulher grávida, o problema maior, né, é que as mulheres grávidas podem passar para o feto. E aí pode provocar malformação e até aborto, né? Por isso que no pré-natal, um dos exames que é passado justamente é a toxoplasmose, né? Durante a gravidez. Os sintomas: mal-estar, dor de cabeça, febre, lesão, perda parcial ou total da visão. Em grávidas, o bebê pode nascer até cego, deficiente mental ou morto. A prevenção é lavar bem as mãos antes das refeições para evitar contato com o cisto, principalmente após o manuseio com o animal doméstico, né? Os gatinhos bonitinhos, tá? E a gente vai ficar por aqui, tá? A nossa próxima aula vai ser sobre algas, ainda do reino protista, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Até mais!